Você já reparou que para qualquer dor, sintoma ou sentimento, sempre tem um especialista de internet com um diagnóstico pronto ou uma pílula mágica? E o pior, por trás disso, existe toda uma cadeia que fatura bilhões com a nossa necessidade, com a nossa urgência de resolver tudo com atalho. E ao mesmo tempo, existem pessoas que vivem o extremo oposto, que fogem, que morrem de medo de tratamento, como se cuidar da mente fosse um fracasso pessoal. Pensando nisso, eu reuni trechos dos psiquiatras mais renomados que já passaram por aqui pelo Plugado para falar sobre esse fenômeno cada vez mais presente na sociedade, que é a medicalização da vida. Então me diz, você é daqueles que tem uma caixa cheia de comprimidos para todas as situações possíveis da vida, ou é aquele que não toma nada por orgulho e faz questão que o seu corpo resolva tudo naturalmente? São várias camadas aí, muitas situações, nunca é tão simples quanto parece. Fique plugado e assista esse episódio. Tem uma epidemia de consumo de estimulantes por aí. E eu vou dizer uma coisa, quem quiser, mesmo sem prescrição médica, consegue. Tipo Venvance, Ritalina, essas... Venvance e Ritalina, Concerta, são os 3 principais do mercado, mas agora está vencendo a patente do Venvance, já tem outros, então o negócio vai popularizar mais ainda, né? Qual o perigo? 2 perigos. Primeiro, risco de dependência. Tem gente que fala assim, Fernando, mas eu acho que eu tenho TDAH sim, porque eu tomo o Venvance e eu melhoro. Eu falo, meu amigo, qualquer pessoa melhora. Qualquer pessoa melhora. Vai melhorar sua performance absurdamente. Vai melhorar. Qualquer pessoa, tem ou não TDAH, vai melhorar, né? Então isso não é critério. E aí o que acontece? Existe um negócio chamado tolerância. Tolerância é assim. A pessoa precisa de cada vez doses maiores da mesma substância para produzir o mesmo efeito. Aí entra aquele jargão assim, o corpo se acostuma. E é verdade, o cérebro se acostuma e você precisa de cada vez doses maiores para produzir o mesmo efeito. Então, no começo você usava para ter um desempenho melhor. Daqui a pouco você passa a usar para não ter um desempenho pior. Então esse é um risco muito grande. Segundo risco, principalmente em quem não tem o diagnóstico, aumenta o risco de outros problemas psiquiátricos desencadeados pelo uso do estimulante, principalmente síndromes ansiosas, inclusive transtorno do pânico. Para quem é mais sensível, isso pode acontecer muito facilmente. A minha esposa, ela é muito sensível a estimulantes. Aí ela fala, Fernando, teve um dia que ela é cirurgiã, teve um dia que eu estava meio agitada, eu tinha acabado de operar, estava meio agitada, fazendo os papéis, meio inquieta, não sabia por quê, estava muito estranho. Aí eu lembrei que eu tinha tomado um café a mais de manhã e ela não é acostumada com café. Café já é suficiente para ela. Para ela já é suficiente, mas uma pessoa tomando Venvance começa a aumentar a dose, a chance de desencadear síndromes ansiosas ou até mesmo transtorno do pânico, ou até mesmo um quadro aí de agitação psíquica, de um transtorno bipolar existe. Então, vamos cuidar de maneira natural para treinar a nossa atenção. Sabe, eu fui uma pessoa que estudei muito ao longo da vida, inclusive para o vestibular, e eu sempre me recusei a isso, colocar um estimulante na jogada. Eu falei, cara, eu vou ter o meu desempenho natural, vou cuidar da minha mente de maneira natural. O médico trata de pessoas que estão sofrendo. Essa é a nossa missão. Então, quem deve ir ao psiquiatra? Quem deve ir ao psiquiatra é quem tem algum tipo de característica mental que o faz sofrer. Vamos dar um exemplo para você entender. Vamos supor que o sentimento de culpa te persiga. Tudo que você faz na vida, tua mente arruma um jeito para fazer você se sentir culpado. E aí você se sente culpado e tem uma vontade de se castigar, e aí fuma pra caramba, e aí arruma um monte de relacionamentos problemáticos. Evidentemente você está precisando de uma ajuda. A tua organização mental, o teu funcionamento mental, tão traumático falar assim, ele não está legal, ele está desequilibrado. Ele está preso em um monte de padrões que estão gerando em você sofrimento. Então isso é o que deve levar a pessoa a procurar um especialista da área mental. Esse software não está funcionando de uma forma condizente, suficiente. Mesma coisa do que o fígado, mesma coisa que o pulmão, mesma coisa que o coração. A nossa mentalidade é essa. O que acontece, Carlos, é que existe um preconceito muito grande contra a loucura.
muito grande. E tem motivos para existir, Sim. não é bobagem. Até 4 séculos atrás, 3 séculos atrás, a loucura era queimada nas fogueiras porque era coisa do demônio. Sim. E, evidentemente, esse tipo de coisa, ainda mais porque aparecem comportamentos esquisitos e diferentes nos quadros psicóticos, né? As pessoas têm toda uma reação de aversão, de medo e dessa classificação negativa. Mas já foi muito pior, viu? Muito pior. Seria uma escalada natural antes de chegar no psiquiatra, você passar por um psicólogo, passar por outros médicos que avaliem. Médicos não, né? Mas outras tratativas do Não acho lado que tem um psicológico. padrão. Assim, a gente tem um monte de psicólogo por aí, a gente espera que esteja bem informado e que eles tenham a capacidade de entender se só a ajuda deles é o suficiente ou se um plus, alguma coisa a mais seria necessário para que a pessoa pudesse melhorar. Mas o ideal é a combinação, ou não necessariamente. Depende do quadro, né? Depende muito do quadro. Os quadros mentais, eles têm muitos níveis. Então eu posso conversar com você e ter a capacidade de te convencer, por exemplo. Uhum. Mas pode ser que você tenha uma característica mental de prender muito pensamento. Isso é muito comum no ser humano. A gente não percebe, mas a gente tem essa coisa de pegar um pensamento e ficar muito fixado nele. Combinando. Eu vou ter dificuldade de te mostrar essa nova organização. Existem remédios que ajudam. Uhum. Claramente ajudam. O remédio não é nada, ele é uma molécula. E esses nomes, assim, foi basicamente para o que a indústria que fez pediu aprovação no FDA lá nos Estados Unidos, que é a Anvisa lá. Então eu quero que esse remédio, eu fiz estudo para esse remédio para esquizofrenia. E tá aqui o estudo, você aprova ele. Aí vai lá, às vezes é um negócio, tem os critérios, às vezes eles burlam um pouquinho ali, né? Aprovou, tá bom. E aí, às vezes, você vê que o remédio é uma porcaria para esquizofrenia, só que aparentemente tinha um efeito que a gente não sabia, que melhorava a depressão por conta de ele atuar numa outra via que a gente não conhecia. Um colateral. E aí, esse remédio vai chamar como? Ele vai chamar de antipsicótico. Por quê? Porque está aprovado para isso. Mas, às vezes, você não usa, às vezes ele é o pior antipsicótico possível. E a gente usa para depressão, para ansiedade. Por exemplo, tem outro remédio que foi aprovado para epilepsia. Ele vai virar um anticonvulsivante. Só que a gente usa para dormir. Qual seria o exemplo mais famoso? O Rivotril. O Rivotril, você pegar a bula, está escrito, é um anticonvulsivante. Os neuros não usam ele para convulsão, ele é muito pouco usado. Então, a ideia é que é uma bagunça por conta disso também. Por quê? Porque os remédios não são específicos para nada. Por isso que às vezes você fica testando, né? O psiquiatra, ele testa, tem que ver se isso aqui vai funcionar, eu acredito que vai funcionar, mas pode ser que não funcione. Mas pode ser que não funcione, porque assim... complicado isso. Mas é que isso é tudo que você vai ingerir na vida. Parece que é teste e erro. Então, mas ele tem que saber o que ele está tratando. Porque, por exemplo, você fez uma hipótese diagnóstica de depressão. Aí você vai dar um remédio chamado de antidepressivo, mas que pode piorar a depressão. Por quê? Porque isso é um nome que a indústria deu. E tem alguns tipos de depressão que pioram com antidepressivo. Sim. Né? Então, aí o profissional incompetente pode jogar mais para baixo. Então, a ideia é essa, né? Porque assim, ninguém sabe o que uma substância vai fazer exatamente no seu organismo por conta da absorção, que é diferente, do metabolismo, que é diferente. Como eu falei, né? A única pessoa que tem certeza de que, olha, isso daqui, se você tomar esse tipo de bala aqui, você vai ter esse negócio porque ela é mais forte, vai dar esse barato, então ela é diferente da outra. Isso aqui é o traficante de droga, né? Isso porque, então assim, ele tá te enrolando, tá? Ele não sabe quanto que vai ter, quanto que não vai ter, e às vezes você não sabe nem o que tem lá, né? Mas por quê? Porque cada organismo tem essa coisa de como o metabolismo, como que chega lá, e aí, assim, como eu falei, o cérebro é um circuito elétrico. Ele vai chegar em todas as áreas do cérebro, enfim, você vai aumentar a serotonina. Tem áreas do cérebro e receptores que fazem, por exemplo, a gente retardar, perder a sensibilidade ao orgasmo. Isso dá uma anorgasmia. Um atraso. Exatamente. A gente quer esse receptor? Não necessariamente. No começo você acha até interessante, depois vira uma coisa desconfortável. Então, é que no começo você está deprimido, você não... É que assim, a depressão ela acaba com a libido. Aí você volta a ter, aí você fala, opa, é melhor. Tá legal. Só que tem esse efeito colateral, ou seja, né, não tem almoço grátis também. Então, comigo o que aconteceu isso foi a sertralina. Mas também é aquela coisa, não tem nada que funciona no mundo que não tem efeito colateral, isso é um problema.
Porque isso na vida também, né? Sim. Tá disposto a pagar o preço do igual investimento, né? Se você tem o risco e tem o retorno, né? Mas assim, que é chato? É chato. Né? Ninguém gosta de tomar remédio. É chato pra caramba. E ponto final. Mas assim, tem que estar compensando. O efeito colateral é o efeito benéfico. E lembrando que o remédio, em todos os quadros, ele é um facilitador da neuroplasticidade. É que vão ter quadros que, assim, se você tira esse facilitador e cai e vai do negócio voltar para aquele circuito, né? A coisa é tão catastrófica que você não vai tirar o remédio nunca. Então, esse é o discurso mais assustador que eu acho do psiquiatra, que é assim, mas se você tirar, pode ser que volte tudo. A pessoa não vai tirar nunca. Não, mas ela vai ficar o resto da vida tomando remédio. A gente faz para quadros raríssimos, que são basicamente os transtornos psicóticos, né? Esquizofrenia e transtorno bipolar tipo 1. Nesses casos... Mas você acha que tem bastante psiquiatra que recomenda mesmo? Acho que tá na hora de parar, hein? Porque o que acontece também? É aquela coisa, assim, para você parar, você tem que construir o que antes? Sim. Você tem que construir um novo circuitozinho aqui, né? Se você não construiu esse novo circuitozinho, provavelmente você melhorou, mas não está 100% também. Por quê? Porque você melhorou, mas é uma neuroplasticidade fraca. Paliativo. É química. Porque a gente quer fazer com uma coisa estrutural. Por isso que a gente vê que tem aqueles estudos lá bem, se você treina mindfulness não sei quantas semanas, aumenta o tamanho da amígdala, ou diminui o tamanho da amígdala na ressonância, e você vê, sim, de fato, você vê milimetricamente em 200 pessoas, uma só é difícil, mas aumenta na ressonância normal. Por quê? Porque aumentou o número de sinapses que tem lá, o fio engrossou. É que se a gente não faz nada para fortalecer o outro circuito, aí realmente é muito provável, né, que você tenha uma recaída, mas não é dependência. Não é esse o nome. Por que a gente não chama de dependência? Que a gente nem usa mais esse nome, porque dependência seria o quê? Você perde a capacidade de controlar o seu uso. Ou seja, o uso daquilo lá vira um hábito, sim, que fica acima das coisas importantes da sua vida. Então, assim, ninguém faz tráfego de sertralina. Não tem mercado negro de sertralina, tem mercado negro de Venvance, tem mercado negro de Rivotril, tem mercado negro de uma série de coisas. O mercado negro de sertralina ninguém tem. Por quê? Porque o negócio é ruim no começo, né? Não é efeito imediato. Se o efeito for imediato, eu já aviso, vai cair depois, não é o esperado. Né? O médico errou aí a mão, mas ele tem que avisar isso. Mas aí o começo é chato, o começo pode até piorar. Por quê? Porque tem um monte de serotonina ali, aquilo não é legal. Não é isso. Então, isso é importante entender para a gente entender o papel do remédio, assim. E aí, no começo, a gente usa até esses remédios que são mais rápidos. Tudo que dá alívio e prazer rápido vicia, né? Isso a gente não precisa ser muito gênio para saber, né? Então, assim, se a gente dá um negócio que é muito rápido para aliviar, às vezes a gente precisa disso. E às vezes a gente dá um começo para a pessoa aguentar esse começo que é ruim do antidepressivo. E aí, esses são quem? São os benzodiazepínicos, são aqueles calmantes tarja preta. Agora, se chamar de ansiolítico é um nome que quer dizer nada. Por quê? Porque tudo isso vai melhorar a ansiedade. Um vai tirar na hora. O outro vai amortecer, né? A função seria a serotonina num receptor específico que ela atua no 5-HT1, ela vai diminuir a sua sensibilidade a ataques, a emoções negativas. Já vi umas pessoas com vergonha de falar que toma antidepressivo e falam, não, é um ansiolítico. Mas não tem menor cabimento isso aí. Ansiolítico, mas o Rivotril é um ansiolítico, mas é um ansiolítico que não deve ser usado mais do que 4 semanas. Por quê? Porque ele inibe o funcionamento do sistema nervoso, mas ele alivia na hora, ele dá um certo prazer. Que atua no famoso GABA, que o pessoal fala por aí. O GABA, ele é uma substância que está relacionada ao prazer também. E muita gente fala da dopamina. Dopamina não é um tiquinho do negócio de prazer, porque tem receptores opioides, são as endorfinas, tem os endocannabinoides, tem o próprio GABA, tudo isso dá um barato, né? E aí é gostoso, e aí você vai criando um hábito de consumi-lo, mas ele não deve ser usado mais do que 4 semanas. Sim. Por quê? Porque ele inibe a neuroplasticidade, porque ele inibe o funcionamento do neurônio, então ele atrapalha. Então, por exemplo, você vai fazer uma terapia para ansiedade,
Você não pode antes, tem alguns exercícios específicos. Você tem que construir uma nova memória. Só que agora, nessa época que a gente vive nos últimos 10 anos e a popularização das redes sociais, essa comunicação bem mais ágil, parece que as coisas acontecem mais rápido. E alguns transtornos ganharam algum grau de evidência. Eu acho que os dois que são campeões, eu não sei qual que está ganhando mais agora, ganharam mais evidência, são os transtornos do espectro autista e o déficit de atenção. Que é o TDAH. Que seria o TDAH, né? Isso a gente pode até discutir com mais cuidado, porque muito se comenta sobre essas patologias, o que acaba sendo bacana, porque difunde a informação, só que como tudo que populariza, também em certo grau se banaliza. Sim, o cara faz o teste do TikTok lá e fala, pô, sabia, eu tenho TDAH. TDAH. Não, e eu costumo dizer assim, olha, se pegar uma turma, por exemplo, que acabou de passar na medicina da USP ou que passou no ITA, pôr na sala assim, pessoal, quem que tem problema com atenção aqui? Metade levanta a mão. Metade. Isso é muito inespecífico. E outra coisa, o nosso próprio estilo de vida atual e o modo com que a gente consome informação atualmente é muito propenso a gente ter um comportamento que parece déficit de atenção. Das multitarefas? Das multitarefas, o consumo de conteúdos cada vez mais telegráficos. Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que ela falou, é uma paciente que ela tinha uma outra patologia, né, transtorno bipolar e estava bem. Ela falou, doutor, eu acho que eu tenho TDAH, eu queria conversar sobre isso com você. Aí a primeira coisa que a gente tem que perguntar, como foi na infância e adolescência? Porque olha, TDAH, deixa eu até falar com o pessoal aqui assim, ó. Não existe TDAH que começa na vida adulta. O TDAH, por definição, sempre começa na infância. Nessa hora já tem gente que torce o nariz e fala, caramba, eu não estou conseguindo prestar atenção aqui, como que ele diz que não existe na vida adulta? Não foi isso que eu disse. Eu disse que a doença, transtorno do déficit de atenção, ela sempre começa na infância. E a história natural dela é ir melhorando ao longo da vida. Muita gente chega na vida adulta e está sem sintomas, às vezes até sem tratamento. Enche de prejuízo, porque traz muito prejuízo para a criança e para o adolescente. Mas chega na vida adulta sem sintomas ou com sintomas leves. O que existe, e bastante, é o quê? Pessoas com problema de atenção na vida adulta que não são TDAH. E existem milhares de motivos para a pessoa não ter uma atenção na vida adulta que não são TDAH. Quer dizer, se a pessoa não teve na infância, pode descartar que não é TDAH? Se não teve na infância, pode descartar. Isso aí é consenso entre especialistas. Isso aí não é uma coisa que se discute muito. É importante para a pessoa entender e se autodiagnosticar. Claro que não é o ideal, né? Se autodiagnosticar. Nós temos trabalhado muito, há pelo menos 20, 25 anos, no diagnóstico diferencial entre uma experiência espiritual não patológica e um transtorno mental, uma doença psiquiátrica que pode ter sintomas de conteúdo religioso, etc. Esse sempre foi uma grande questão, porque desde a formação da psicologia e da psiquiatria, no final do século XIX, início do século XX, houve uma predominância de uma visão anti-espiritual. Não era necessariamente sempre, mas houve uma certa predominância. Por exemplo, o Freud, por exemplo, tinha uma visão muito negativa da espiritualidade, como a espiritualidade sendo algo necessariamente patológico, um mecanismo imaturo de lidar com a realidade, etc. Então havia uma patologização. Inclusive, tem estudos muito interessantes. Inclusive, a minha esposa fez o doutorado na Unicamp sobre a história da loucura espírita. No Brasil era considerado, e na Europa também, nos Estados Unidos, que as experiências de transe mediúnicas eram uma grande causa ou sintoma de loucura. Então tinha-se que proibir e as pessoas tinham que ser internadas, etc. Então, isso foi um problema grande. Só que, felizmente, a psiquiatria tem avançado muito. E hoje em dia, há diretrizes. A Associação Brasileira de Psiquiatria publicou, nós participamos disso, em 2023, uma diretriz sobre a distinção, como ajudar o clínico, o médico, o psiquiatra, o psicólogo, a distinguir uma experiência quando ela é saudável de quando ela não é. Nós tivemos a honra também de participar de uma força-tarefa da Organização Mundial da Saúde para revisar o CID-11, a Classificação Internacional das Doenças, versão 11, que acabou de sair. Nós fizemos parte da força-tarefa de transtornos dissociativos, trazendo critérios para distinguir. Então, em resumo,
Só a experiência em si não é motivo para a pessoa ser tratada. Agora, claro, a pessoa pode ter algum transtorno mental que precisa ser tratado. Às vezes até esse transtorno pode até desencadear algum tipo de experiência nesse tipo. Pode acontecer também. Mas muitas vezes, isso é um dado muito interessante, muitas vezes a experiência em si, por exemplo, a pessoa tem uma experiência dessa, ela em si não é problemática, mas a pessoa tem muito medo da experiência. Será que eu tô ficando louco? Será que isso é do demônio? Então a pessoa fica com muito medo. Às vezes a reação da pessoa à experiência, por não conseguir entender e fazer sentido, e porque não tem às vezes um grupo que ajuda a entender aquilo, a reação gera um sofrimento grande. Um psiquiatra que ele não é aberto a esses assuntos espirituais, ele é um profissional menos gabaritado? Ele é um... dificilmente ele vai te dar um resultado adequado, vai te dar uma prescrição adequada? Essa pergunta é muito boa. Vamos lá. Não é necessário, de forma alguma, que o psiquiatra acredite ou não numa dimensão espiritual da vida. Isso absolutamente não é necessário. Agora, é uma obrigação ética e científica do psiquiatra conhecer isso que nós estamos falando, ou seja, saber que essas experiências são frequentes, saber que, de modo geral, elas não são patológicas, saber como distinguir quando são patológicas, quando não são, e saber ajudar o paciente a fazer um uso positivo da sua espiritualidade. Isso é obrigação de qualquer psiquiatra. Eu estou dizendo isso porque a Associação Mundial de Psiquiatria, nós somos coordenadores da seção de espiritualidade da Associação Mundial de Psiquiatria, e nós publicamos uma diretriz, um position statement, uma diretriz, em 2016, orientando todos os psiquiatras do mundo justamente sobre isso, da necessidade nesse sentido. Tá certo? A Associação Brasileira de Psiquiatria publicou uma diretriz nesse sentido. O Conselho Federal de Medicina criou este ano uma comissão de espiritualidade e medicina. Nós tivemos agora, dia 26 de setembro, um evento no Conselho Federal de Medicina sobre espiritualidade e medicina. Está no canal do YouTube do CFM, quem quiser é só acessar lá. E foi foi um grande sucesso, foi muito bem sucedido. Então o que eu quero dizer é o seguinte: a Associação Médica Americana criou uma diretriz também agora. Resumo, é obrigação do médico reconhecer esse tema e trabalhá-lo, independente da crença dele. Por que é obrigação do médico? Porque é algo frequente na população brasileira, impacta a saúde e a abordagem adequada melhora o quadro clínico, a evolução do paciente. Tudo isso há centenas, há milhares de estudos a esse respeito. Então isso não tem mais discussão. Você consegue mudar um hábito repetindo 90 dias? Isso faz sentido? Não, bizarramente não. Não faz. Não, assim, mas faz para alguns hábitos. É que tudo depende do hábito. É que muita gente fala assim, não, se você quer mudar alguma coisa, comece, faça por 90 dias, que a partir disso seu corpo está apto. Não, tem alguns que 90 dias talvez você consiga. Tem outros que vão demorar mais tempo. Por exemplo, é assim que a gente trabalha, por exemplo, em quanto tempo demora mais ou menos uma psicoterapia para transtornos mentais, que é basicamente um treino de neuroplasticidade. Assim, isso é o conceito biológico que ela atua. Quanto tempo você esperaria para que ela fizesse efeito? Né? Então tem que ter um prazo. Né? Assim como o remédio. Por que o remédio você toma um antidepressivo que aumenta a serotonina? Ele aumenta a serotonina 40 minutos depois que você toma. E ele não vai fazer efeito benéfico nenhum. Aliás, se você tomou um antidepressivo, você ficou bem no primeiro dia, você ficou super feliz, saiba. Psicológico. Vai cair isso daí. Isso é porque é um efeito que meio... Mas demora uns 20 dias, não demora? Exatamente. Mas em 40 minutos tem mais serotonina lá. O que isso faz? Vai você ter diarreia, vai você ter dor de estômago. Por quê? Porque aí aquela coisa que é inútil, que 95% da serotonina está no intestino, e daí? Ela não chega no cérebro, não. Mas vai dar esses efeitos colaterais. Agora, por que demora esse tempo todo? Porque você vai ter que mandar uma mensagem. A serotonina, por exemplo, tem 14 receptores. Então, você sai de um neurôniozinho, você vai num espaço muito pequenininho no outro, você vai ter 14 opções de lugar para encostar. Tem um deles só que meio que presta pra gente. Tá? E depende da área do cérebro que você encostar, vai fazer um negócio diferente. E aí tem a maioria deles vai mandar mensagem lá pro neurônio. Aí lá no DNA, pro RNA, aquelas coisas que a gente aprende no colégio de biologia, né? E aí vai fazer proteína e vai formar o quê? Novos dendritozinhos assim, e a gente vai
ter uma certa facilidade e vai aumentar ou diminuir o número de receptores, enfim, vai mudar as membranas do neurônio. E isso é feito através de ativação de genes. Isso é epigenética, o remédio atua nisso. Mas o seu comportamento também atua nisso. Sim, ele colabora, né? Atua da mesma forma. Tem alguns quadros que a gente vê que a gente precisa usar os dois, mas assim, todo remédio tem uma função. Na psiquiatria, enfim, saúde mental, também na neurologia. Que é o quê? Que é facilitar o treino, facilitar a neuroplasticidade. Então ele vai ajudar. Só que se você não tiver um comportamento, aquilo não vai ficar de forma sustentada. Então ele gera como se fosse uma memória de curto prazo. Mas tem casos que é só o remédio. Nunca tem. Não tem? Não, nenhum tratamento, nenhum quadro a gente preconiza só o uso de remédio. Não, assim, é só o remédio que vai fazer com que você consiga fazer, por exemplo, outras mudanças. Exatamente. Não, tem casos sim. Sim, que aí é uma questão mais profunda, né? Você fala assim, se você for no natural... mas assim, aí, você nunca vai só com o remédio conseguir fazer. Talvez ele vá permitir que você consiga agir. Tá. Só que, e também o pensamento ele tem um poder mais ou menos, né? A nossa atenção e o nosso córtex visual ele consegue enganar um pouquinho o cérebro, mas a gente vai basicamente produzir de fato esse fortalecimento de sinapses ou essa poda através do comportamento. Então, se você acredita no poder do pensamento, você pode continuar acreditando, mas você acredite mais ainda no poder do comportamento. Legal. Porque é igual uma musculação. É basicamente igual. Assim, você não vai num dia sair bombado da academia. Vai ter gente. Você vai sentir no máximo dor. Né? Então, é a mesma coisa a pessoa que às vezes vai, faz um pouco de, né? De vez em quando eu venho aqui, eu ouço uma palestra, e aí isso me acalma, não sei o que e tal. Poxa, que legal. Mas é igual você ir na academia a cada 6 meses também. Sim. Tipo, legal, te acalmou, mas isso não tem como isso estar te tratando. Há pessoas, por exemplo, que já tiveram 2, 3 episódios ao longo da vida. Essas precisam tratar por mais tempo. Há pessoas que quando pararam o tratamento, os sintomas voltaram. Essa precisa tratar por mais tempo. Normalmente pessoas idosas, quando para o remédio, é muito ruim. Então tem que tratar por mais tempo. E tem a pessoa que acha que tá bem. Tô bem, vou parar. E aí ela tava bem exatamente por conta do remédio. É aí que tá. Né? Num caso como o seu, por exemplo, se eu desse alta, eu ia falar, fica ligeiro. Se os sintomas começarem a voltar, você me avisa de novo, a gente retoma o tratamento. Sim. E o que eu estou falando para você é a respeito da depressão, mas vale também para a ansiedade, por exemplo. Vale para o transtorno obsessivo compulsivo. Então, tirando o transtorno bipolar e a esquizofrenia, os demais transtornos é personalizado o tempo de tratamento. Agora, você usou a palavra dependência, e é muito interessante que a palavra dependência ela pode ter significados diferentes. Do ponto de vista farmacológico, há remédios que podem causar dependência química mesmo. Por exemplo, eu falei aqui dos estimulantes. O Vinvância, Ritalino, Concerta. Os calmantes, aqueles benzodiazepínicos que as pessoas usam para dormir, aqueles lá podem causar dependência. Eu cheguei a tomar um. Não era esse nome, mas eu tomei um. Chegou a tomar? Sim. Agora, há remédios que não causam dependência, as pessoas têm confusão a respeito. Por exemplo, nenhum antidepressivo causa dependência. Aí você fala assim... Nossa, isso aí eu nunca ouvi. Não, nenhum antidepressivo causa dependência. As pessoas fazem essa confusão. Aliás, são poucos remédios psiquiátricos que causam dependência. São os estimulantes e os calmantes. Antidepressivos, na depressão e na ansiedade não causam dependência. Estabilizadores do humor no transtorno bipolar não causam dependência. Mas não tem uma questão psicológica? Aí que esse é o ponto. Porque eu falei que a palavra dependência pode ter significados diferentes. Do ponto de vista químico, são poucos remédios que causam dependência. Agora, as pessoas usam a palavra dependência com 2 outros significados. A pessoa fala assim, eu não quero, no sentido assim, eu não quero depender do remédio para ficar bem, eu quero ficar bem pelos meus próprios meios. Sim. Você entende? E um outro sentido que as pessoas dão para a palavra dependência é a dependência psicológica. Vou dar um exemplo. Doutor, eu preciso ter um calmante na minha bolsa, porque eu tenho medo de ter uma crise de pânico. Se eu não tiver o calmante na minha bolsa, parece que eu fico mais ansioso. É uma dependência completamente psicológica, né?
E tem esse sentido da palavra sensu lato da dependência. Eu quero ficar bem sem depender de remédio. Posso fazer um paralelo? Lógico. Todo mundo vai entender agora o paralelo que eu vou fazer. Imagina uma pessoa que ela engordou, está acima do peso, e aí desenvolveu pressão alta em função disso. Aí ela tem que tomar um remédio para pressão alta. Mas o médico fala para ela, cara, mas vamos também fazer um programa aí, vamos reeducar a alimentação, vamos fazer uma dieta adequada. Passar no nutricionista. Passa no nutricionista, exatamente, faz uma dieta bacana, pega um preparador físico, vamos fazer uma ginástica. Você está acima do peso, eu sei que você não pode fazer de tudo, mas tem coisa que você pode fazer. Vamos mudar o estilo de vida? Né? Vamos parar de beber, vamos dormir direito, vamos fazer uma atividade física, vamos comer direito. Com o tempo, essa pessoa até pegou gosto, começou a fazer corrida de rua, emagreceu, está comendo bem, dormindo bem, manejando bem. Poxa, chegou uma hora que ela não precisou mais do remédio. Legal. Ela deixou de depender do remédio. Sim. E aí pode fazer o quê? Diminuir ou até tirar o remédio que antes ajudava a manejar a pressão dela. Em psiquiatria isso pode acontecer? Claro que pode. Poxa, a pessoa está lá, sedentária, toda estressada, não maneja bem o tempo dela, não maneja bem as emoções, relacionamentos, tudo ferrado. Que é os pilares da vida todos cagados. Né? Tudo zoado. E aí desenvolve uma ansiedade, uma depressão. Para essa pessoa, eu posso falar para ela, olha, vamos começar um tratamento porque você precisa, vamos começar um tratamento medicamentoso, mas vamos mudar teu estilo de vida? E depois de um tempo essa pessoa pode ter alta. Uhum. Então, sabe, na psiquiatria não é muito diferente de outras especialidades da medicina. Não pode acontecer isso com uma pessoa que está gorda, está obesa e tem pressão alta? Pode. Não pode acontecer com uma pessoa que está, que nem se falou, os pilares da vida estão todos zoados. Uhum. Pode acontecer dela fazer o tratamento por um tempo e depois conseguir ter alta? Claro que pode, mas isso é personalizado. E para finalizar, Carlos, o que não pode a pessoa, na minha opinião, e eu convido todo mundo a fazer essa reflexão, é ter preconceito. É ter preconceito. Porque muitas pessoas colocam o preconceito acima do que é mais importante da vida, que é o bem-estar e a saúde. É muito comum, na área da saúde, por exemplo, ter o povo do bio. Tudo é a parte cerebral, é a parte orgânica, é a parte medicamentosa, genética, e quer explicar tudo ali e negar o resto. Tem o povo do social. Tudo é o contexto social. Enquanto não houver a revolução, a mudança de tudo, não vai ter como melhorar. O povo do espiritual. Então, e um se afirma negando o outro. São as caixinhas, né? Só que isso é muito ruim para as populações e para os pacientes. Nós sabemos hoje em dia que um paciente que teve uma depressão, por exemplo, ou tem um diabetes, sei lá o que for, vai ser tudo interligado, biopsico, sócio, espiritual. Você vai ter vulnerabilidade genética, tem a dieta, o estilo de vida, tem o comportamento da pessoa, tem como ela lida, como ela pensa com as questões, tem o convívio social dela, tudo isso está interligado. Então, para abordar, eu preciso olhar tudo. Então, um problema sim existe. Do mesmo modo, tem aquelas pessoas que vão achar que o problema da pessoa é só uma questão biológica, ou tu vai achar, não, isso aqui é só uma... É claro que tá errado o médico, óbvio, ele não pode falar para o paciente, não, isso você tá assim por falta de Deus. Não é meu papel falar isso. Pensou. O meu papel é tentar entender para o paciente como é a espiritualidade dele. Como o ajuda ou atrapalha a lidar com a vida, com as dificuldades que ele está tendo. Isso é minha obrigação. De qual seja, né? De qual seja. Né? Ou de que ele não tenha nenhuma, tudo bem também. Mas eu preciso entender. E os estudos mostram que eu, quanto médico, se eu perguntar para o meu paciente, tem perguntas básicas. Você tem uma fé? Do mesmo modo que eu preciso saber como é que é a vida econômica do meu paciente. Vida familiar, como é que é. Social, eu preciso saber disso. Eu tenho que perguntar, você tem uma fé, uma espiritualidade? O quanto isso é importante para você? O quanto você participa de algum grupo? E como que você acha que isso pode te ajudar a lidar com esse problema que você está lidando, com a doença, seja lá o que for? Essas perguntas simples, gasta 3 minutos para fazer, tem pesquisas mostrando isso, o paciente refere melhor qualidade do atendimento recebido e uma melhor evolução do paciente ao longo do tempo. Porque quando ele usa estratégias que ele tem, do recurso dele, espirituais, religiosas, ele tende a melhorar mais. Mas existe o uso negativo. Eu brinco sempre, como dizia o Darth Vader, sempre tem um lado negro da força. Então vai ter aqueles pacientes que vão dizer assim, não, eu tô assim, não tem jeito, porque isso é meu karma da vida passada, porque é o demônio que está fazendo isso. Ou Deus vai resolver, eu fico de braço cruzado, rezando para Deus. Eu tenho diabetes, não vou tomar remédio,
porque é meu karma, eu tenho que morrer assim mesmo. Ou então, Deus vai resolver o meu problema do meu diabetes, eu confio, eu oro, entrego na mão de Deus. Então, essas atitudes, por exemplo, passivas, de delegação passiva, são prejudiciais. E se eu não abordar isso com o meu paciente, o paciente vai ter um efeito muito negativo também. Nesse momento que eu tive que passar com o psiquiatra, foi a questão de, na segunda, não nem sei se chegou na segunda, talvez na primeira consulta, ele sertralina. Ele achou que você estava muito ansioso com características depressivas. E funcionou. Foi super eficiente, tá? Foi um psiquiatra do plano de saúde, nem também... Você quer saber por que as pessoas têm pânico? Quer saber? As pessoas têm pânico porque elas têm a sensação que elas não vão dar conta. Que vai acontecer um problema terrível, tenebroso, e ela não vai ter energia, ou não vai ter possibilidade, ou não vai ter logística suficiente para se livrar do problema. Quando ela pensa no problema desse jeito, ela tem uma crise de pânico. Identificou ou não? Sim, sim. No meu não foi crise de pânico. Foi crise de ansiedade, dá para dizer que é crise de pânico? O pânico é caracterizado quando você fica com medo dos sintomas. Tá. Eu tinha medo dos meus pensamentos. Eu tinha certas palpitações, sabe? Mudou o meu estado, assim, de... Nossa, como será que vai ser? Será que vai voltar? Será que não vai? Será que vai ter trabalho? Será que não vai? Como que vai ser, sabe? Será que vai voltar? Você está se referindo aos sintomas, Não, será que vai voltar a questão de não poder vir trabalhar da forma que era? Foi no momento pandêmico. Então, né? dos sintomas. Não. Ah, você está falando do que estava acontecendo na Terra? A realidade do mercado. Como será que vai ser? E aí, estresse, sabe? Misturou várias coisas. Desde não poder treinar da forma que eu treinava, ou dos dias que eu jogava, fazia atividade física, até tá trancado dentro de casa, as crianças fazendo aula online, sabe? Aquele estresse de tentar trabalhar e dividir o espaço ali, e briga com a mulher, aquele monte de coisa. Quer dizer, o que você está me dizendo é que, na verdade, o que desequilibrou tua cabeça foi a mudança que aconteceu de uma hora para outra. Eu acredito que só pode ser, né? E você teve uma certa dificuldade de aceitar essas mudanças. Sim. Foi um momento bem complexo. E aí mistura com relacionamentos, né? Que é, vamos resolver a nossa história, vamos conversar. E aí misturou tudo. E aí, sertralina, deu um mês, já tava, reguladinho. Funcionou maravilhosamente. Voltei a treinar, mesmo que na varanda do apartamento que eu morava. Voltei a fazer as atividades. O ânimo voltou. Voltou. Aí vários outros recursos, desde comer pequenos... Os antidepressivos, eles têm a seguinte característica. Eles conseguem manter uma estabilidade e dão uma melhoria de uma coisa chamada energia psíquica, que é a energia da mente. Não é? Quando a gente está com a nossa energia alta, a energia da mente alta, não pode ser exagerado, mas a gente fica bem. A gente não tem medo da vida. Por isso que o mais importante de verdade é aceitar. Por quê? Porque se você aceita, você não tem todo esse desperdício de energia. Você não tem toda essa briga. O que aconteceu com você? Não tem culpa de nada, tá? Mas a tua mente começou a brigar com as coisas, dizendo elas não podem ficar assim. Se elas ficarem desse jeito, eu tô fudido, não vou ganhar nunca mais dinheiro, eu vou estar perdido. Perdi o controle de tudo que eu tinha até então. Então. Aí é que foi o grande vazamento de energia. É essa área que eu sou especializado, na reorganização da mente. Quando você aceita, fala assim, realmente não tem jeito, fudeu. Então, e agora? O que eu vou fazer? Aí a tua energia para de vazar, você se estabiliza e começa um novo processo de crescimento. Eu não aceitava. Eu ficava bolando 1000 planos, sabe? Sejam planos de negócio, sejam planos para... preciso mudar desse apartamento, está muito apertado, está incômodo. Ficava bolando de questões de perder o sono, sabe? E assim, eu nunca tive problema de sono. E aí nessa época... Mas você deve ser hiperativo, né? Um pouco, Você se sentiu oprimido, né? Sim. Te dava uma sensação de opressão. Só o fato de... Acho que assim, a questão de praticar esportes, libera, assim, energia...
pô, tem a sensação, a dopamina ali, toda aquela sensação de Faz prazer. bem, Faz muito bem, isso me regula. Tipo, a semana que eu fico sem praticar esporte, eu faço todo dia, né? Treinar, eu treino todo dia. Agora, o futebol, que é tipo uma sessão de descarrego, assim, a semana que eu fico sem jogar, nossa, cara, eu fico estressado. Então, não ter a possibilidade de fazer isso já foi um dos fatores muito importantes. Aí fora todas as outras preocupações. Tomei ali por uns 2 anos, mais ou menos, e recentemente eu me dei alta. Falei, eu fazia tudo que eu fazia antes da pandemia, que chegou naquele momento de crise ali, eu já voltei a fazer, já estou treinando, já estou jogando bola, já voltei a trabalhar, já tem tudo normal. Eu acho que eu não preciso mais dessa sertralina, que me ajudou muito, inclusive, no pior momento. Vou desmamar, vou fazer o processo sozinho. E aí fui ali, metade, depois 1/3 e uns 3 meses de desmame consegui. Acho que isso não é recomendado, mas queria saber de você. Eu não queria ficar dependente de medicamento que eu nunca precisei por quase 40 anos da minha vida e passei a tomar, falei, vou retomar o que era antes, sem medicamento. Qual é a restrição, o perigo disso que aconteceu? E as pessoas que tomam, elas vão... Para mim, não entra na minha cabeça que ela tem que tomar aquilo pro resto da vida, sabe? Vamos lá. Eu vou tentar... Essa resposta não dá para ser curta, mas eu vou tentar sintetizar o melhor possível, tá? Peraí. Antes da resposta do nosso convidado, quero falar com você, que já produz conteúdo ou que pretende começar a produzir. Agora, no Plugado Studio, você pode dar um salto na sua produção audiovisual, seja sua live, seu podcast, seu talk show ou o lançamento do seu infoproduto. Estamos na Vila Leopoldina, São Paulo, aqui um bairro que é um polo da indústria audiovisual, e aqui na descrição a gente colocou um valor que é um ponto de partida que você vai conseguir entender se encaixa ou não aí na sua produção. Vem produzir com a gente e agora a resposta do nosso convidado. Primeira coisa, depende do diagnóstico. Existem doenças psiquiátricas, daqui a pouco eu já falo das mais comuns, depressão, ansiedade, né? Existem doenças psiquiátricas que elas são crônicas e potencialmente progressivas e muito incapacitantes. As duas doenças que, uma vez feito o diagnóstico, precisam do tratamento pro resto da vida é o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Por quê? O transtorno bipolar, a definição dele, a característica central dele é a recorrência dos episódios. Então, vai ter para sempre. Vai ter. Diagnosticado bipolar, esquece, a vida inteira. Se for diagnosticado corretamente bipolar, aí precisa do tratamento pro resto da vida, porque senão se torna uma doença extremamente incapacitante, aumenta uma série de riscos até mesmo da pessoa fazer mal a si mesmo. É uma das 10 doenças que mais incapacita na medicina inteira. Se a gente pegar as 10 doenças que mais incapacitam na medicina inteira, daqui a pouco eu falo a primeira, mas 2 delas são o transtorno bipolar e a esquizofrenia. Então, para evitar que tenha novos episódios, porque é quase certo que haverão outros episódios, precisa fazer o que a gente chama de profilaxia de novos episódios. O que é profilaxia? Evitar. Aí a gente usa o estabilizador do humor para evitar novos episódios e a pessoa vai bem na vida. Então essa é uma doença. Esquizofrenia é aquela doença que a pessoa tem delírios, alucinações, desorganiza o comportamento, sabe? Em muitas cidades de interior tem às vezes aquela pessoa em situação de rua que mora na praça, que fala sozinho. O doidinho. O doidinho lá. Que pejorativamente as pessoas usam esse adjetivo, normalmente é um paciente com esquizofrenia, muitas vezes, né? Essa pessoa também precisa do antipsicótico para quê? Para a gente conseguir remitir ou diminuir a intensidade desses delírios, alucinações e que a pessoa possa ter uma vida normal ou próxima do normal, né? É lógico que existem gravidades diferentes, mas independente da gravidade, eu já tive paciente que se formou médico e tinha esquizofrenia. Era um quadro leve, de bom prognóstico, mas tomando o remédio direitinho, ia muito bem. Agora, parando de tomar o remédio, o que acontece? Voltam os delírios, voltam as alucinações, é uma doença que progride no cérebro, então o cérebro não é chuva de verão quando vem a crise. A gente tem que evitar a todo custo. Então eu falei das duas, que são aquelas que a doutrina médica fala, tem que fazer tratamento. Agora, tem uma série de outras doenças que depende, é caso a caso, o tempo do tratamento. Depressão é uma delas. Se a pessoa teve um primeiro episódio, no teu caso, posso perguntar para você? Claro. No teu caso, foi um primeiro episódio? Foi. Eu nunca senti o que eu senti ali na pandemia, que vinha até a dor no peito ali, sabe? De ansiedade.
alteração cardíaca. Eu falei, nossa, eu não tô bem. E quantos anos você tinha naquele momento? 37, mais ou menos. Então, olha só o que a gente tem. A gente tem uma pessoa que passou a vida muito bem, trabalhava legal, jogava bola, cuidava da família, a vida estava boa, graças a Deus. Infelizmente veio essa crise que abalou a todos nós, né? E aí, diante desse estresse, mudou trabalho, trabalhando em casa, com filha pequena, confusão. Relacionamento, tudo. Mudou tudo. Mudou tudo. Uhum. E o estresse foi grande a ponto de desencadear um episódio depressivo em você. Um caso como o teu, se você viesse tratar comigo, eu já falaria, Carlos, é o seguinte, infelizmente você está dentro de um episódio, você vai tratar por um tempo e depois a gente vai ter alta. Você é um caso de bom prognóstico. Aí fácil o tratamento é longo, leva no mínimo 9 meses, normalmente 9 meses a 1 ano. E aí você... 2 anos. Né? Foram 2 anos. E aí você pode ter uma alta. Eu acho que o que não foi... Ninguém me deu essa expectativa de alta. Poxa, eu acho que o que não foi certo foi você fazer por conta própria. Mas, por sorte, você fez muito próximo de que um médico faria. Uhum. Você fez muito próximo de... Vai desmamando a medicação aos poucos e alta. É o que você falou. Poxa, já consegui reorganizar minha vida, já estou trabalhando legal, já voltei para os esportes, a família já está legal. E aí tem alta, né? Provavelmente você foi fazendo outras coisas, você foi se comportando. Sim, e tendo outras coisas que não, era foram... outro momento de vida já, 2 anos depois. É que tem pessoas que assim, a vida não tá legal. Sim. E o antidepressivo melhora um pouco, mas a vida não continua legal. Aí ele vai tentar. E mesmo assim, pode ser que a vida até esteja assim, mas ele tem uma coisa que ficou, um padrão que ficou ali. Por quê? Porque os antidepressivos eles não mudam os seus comportamentos por si só. Você não muda de personalidade. Então, antes a gente tivesse isso daí, né? Você não muda, você fica mais ou menos sensível a algumas coisas, né? Mas aí, se você não faz nada para que você fortaleça aquela habilidade, mesmo que o ambiente esteja caótico ou não, nós somos seres muito resistentes à pancada. Sim. Né? Se a gente acreditar na história, na evolução, quem não acredita foi porque Deus fez a gente assim, mas se a gente pensar numa questão evolutiva, provavelmente você estava andando um dia e um leão comia teu filho do lado, que você tinha que decidir o que você ia fazer e correr ou não. E a gente está reclamando hoje do celular, não, né? mas a gente vivia, provavelmente eu e você, a gente teria morrido já, né? Assim, a gente não vivia tanto tempo assim, não. A gente vivia até uns 30 anos. No máximo. No máximo. Mas assim, quer dizer que a gente foi feito para aguentar muita pancada na vida. Sim. É que agora realmente esse ambiente aqui, ele meio que vai contra tudo aquilo que a gente foi preparado para ter. Mas assim, a ideia o ser humano é muito resistente. No pior dos cenários, é que o remédio ele é um facilitador. Você tirou, legal. Você teve outras coisas que você deve ter colocado no lugar, naturalmente, que supriu. Sim, eu fiz isso, eu vi assistir os seus vídeos lá. Eu fui me treinando, tipo, o que eu posso... é a alimentação, é o treino que eu preciso retomar, é a minha atividade de lazer, é o meu trabalho. Como é que chama isso? Você não sabe, claro, nisso. Que na verdade a gente chama isso de ativação comportamental, que é basicamente um tipo de terapia que, assim, qualquer psicoterapia para depressão que não tiver ativação comportamental não funciona. Até detalhe do que eu vou comer um pedaço de chocolate, 80%. Seguir a risca, assim, tipo metódico. Mas você foi ativando o movimento. Porque como é que a gente gera motivação? A gente tem que ter movimento e recompensa, e aí isso vai gerando o circuito. Então você foi fazendo uma ativação comportamental meio que você mesmo. E o seu quadro não devia ser um quadro muito grave. Era mais momentâneo, né? Não era... E talvez nesses quadros não precisaria dar um antidepressivo. Porque ele só se mostra mais eficiente de forma robusta do que o placebo. E ele só se mostra benéfico em quadros que são graves. Graves, e como é que a gente mede isso? Quando a pessoa não está conseguindo minimamente ter um autocuidado, quando a parte de funcionamento está muito prejudicada. E aí a gente tem que dar, por quê? Porque senão bota a coisa de não volta anda. Na vida, né? Mas às vezes, mas assim, tem pessoas que mesmo assim, você fazendo essa ativação comportamental, mas aí a gente faz de um jeito muito estruturado, né? Da pessoa na cama, se a pessoa consegue levantar, quando a pessoa consegue mexer na cama, a gente vai começar disso e vai treinando isso um pouquinho mais. Isso de fato é o tratamento que é um dos tratamentos que vai ajudar a pessoa a melhorar. E isso é indicado em todos os quadros. Mesmo aí o antidepressivo é indicado somente, na teoria, seria em 3% dos casos. Mas não é isso que a gente vê. Porque... Depende do médico, tão antidepressivo. Não, mas é porque assim, onde é que a pessoa vai fazer aquela outra coisa também?
Porque você fez ali, tudo bem, beleza, mas às vezes não vai dar pra pessoa fazer. Uhum. E ela não tem a menor ideia. E a vida vai trazer outra pancada. A ideia de que você tá deprimido a ideia que você tá deprimido e que isso é baixa de serotonina, isso foi criado pela indústria farmacêutica. Eu não sou nada contra remédio não, tá? Eu sou psiquiatra, eu prescrevo medicação, não tem problema nenhum. Mas é falso, hoje em dia. Importante é o seguinte, tudo que eu tô falando, eu tô baseando nas melhores pesquisas. Hoje em dia saiu vários artigos na psiquiatria de alto padrão mostrando isso. É falso dizer que depressão é baixa de serotonina. Isso é falso. Isso foi criado nos anos 80 para vender antidepressivos que aumentavam a serotonina no cérebro. Isso é dopamina, isso é serotonina. Isso foi criado para isso, tá? O antidepressivo é importante, ele é eficaz, mas não quer dizer que a depressão é falta de serotonina. Do mesmo modo, você pode ter uma alergia na pele e se passar uma pomada de corticoide, você pode melhorar a alergia. Mas não quer dizer que a alergia é por falta de corticoide. Você tá entendendo? Você não tem nada a ver. O fato de melhorar com a depressão com medicação que aumenta a serotonina não quer dizer que a depressão é falta de serotonina, tá? Então, resumo. Então, sem dúvida, sim. E hoje em dia nós temos esse problema. Essa ênfase estritamente biológica do ser humano, dizendo o seguinte, ó, você está deprimido, é falta de serotonina, então se você está mal, você tem que tomar um remédio e esperar ele ficar pronto. Isso está acontecendo com muita frequência. O paciente fala, eu sou refratário, tenho depressão refratária, já tomei vários depressivos e não melhoro. Mas o que acontece? Ele fica trancado no quarto escuro, o dia inteiro, mexendo no celular, sem conviver com ninguém, sem nenhuma rotina. Ele pode tomar quantos depressivos quiser, não vai melhorar nunca. E acha que está sendo refratário. Então, isso é um problema gravíssimo. E o pior, aí vem uma outra questão interessante do ponto de vista prático. Há estudos demonstrando que quando a pessoa acredita que ela é um produto da eletroquímica do cérebro, ela tende a aceitar que ela não tem livre-arbítrio, ela não tem capacidade de escolhas. Porque eu sou determinado por essas reações químicas. Quer dizer, eu nasci assim, eu vou ser assim. Eu sou assim, ou o meu ambiente determinou assim. Então, um certo fatalismo está ligado a essa visão. Tem várias pesquisas mostrando isso. Então tem todos esses problemas. E quando a gente assume... Tanto é que recentemente tem saído da mídia, neurocientista dizendo não existe livre-arbítrio, a neurociência provou. A neurociência não provou nada que não existe livre-arbítrio. Isso não é verdade. Podemos até discutir a pesquisa do Libet, mas não sei se vale a pena aqui mais aprofundar sobre isso, mas não é verdade que a neurociência provou que não tem livre-arbítrio. Agora, sim, se você partir de um pressuposto materialista de que o eu, o que você é apenas a reação química do seu cérebro, é uma consequência natural dizer que não existe livre-arbítrio. Porque se você, o que você faz, o que você pensa, é apenas a reação química do seu cérebro, que é determinado pela sua biologia e pelos inputs ambientais que você recebeu, você não tem nada para dizer. Você não tem não existe o você para tomar uma atitude frente a isso tudo. Você é só um passageiro. Exatamente. Você é apenas um observador disso tudo. É uma falsa... Então, a noção de que não existe livre-arbítrio, ela não foi provada pela neurociência, mas ela é uma consequência natural da visão materialista, fisicalista da consciência. Bom, se de alguma forma esse episódio ressoou contigo, deixa aqui nos comentários. Compartilhe também com aquele amigo, com aquele seu familiar mais próximo que pode precisar dessa informação. Vamos fazer desse episódio uma central de comentários para colaborar com muitas e muitas pessoas. Se inscreva no nosso canal, espero que você tenha gostado. Ative o sininho das notificações, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!